Esses últimos aí trabalharam apenas 1 hora. Contudo, tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Não, eu tenho que receber mais. Não, ele não pode ser glorificado. Não, ele não pode ser um rei sacerdote, ué. O selamento já fechou, a porta da graça já fechou. Quem disse que já fechou? É essa a resposta que o Senhor dará. Quem disse que já fechou o selamento ali? Quem disse? Eu enviei minhas testemunhas para chamar mais pessoas, para fazer parte do mesmo corpo de Cristo, onde você está, serem esposa do Cordeiro também. E aí, você vai questionar Deus? Você vai reclamar com Deus disso? Deus não pode fazer o que quer com o que é dele? Ele não pode glorificar os últimos trabalhadores da última hora, terem seu corpo transformado e talvez mais brilho do que você? Porque é o que a parábola está mostrando também. Muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para trabalhar na vinha, mas nem todos vão fazer obras dignas de receberem um denário. Obras dignas de receberem a sua coroa. Muitos vão ser chamados, mas no meio do caminho vão abandonar isso. Isso não significa que elas vão ser condenadas. Vai depender tudo das obras, ou seja, tudo depende das obras. O julgamento vai ser pelas obras. Tanto é que lá no céu tem um livro sendo escrito de todas as obras que eu faço, está sendo escrita no livro. No dia do julgamento, todos esses livros vão ser abertos e vai julgar cada pessoa. E é pelas obras que está escrita no livro que vai se decidir quem vai ser salvo ou quem não vai. Meu Deus, é muito profundo isso. Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, esse é o 4º vídeo da série das parábolas de Jesus, e nesse vídeo a gente vai meditar na parábola dos trabalhadores da vinha. É uma parábola de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 20, está em conexão com outras 2 parábolas de Jesus que se encontram em Mateus capítulo 21, onde você vai ter as mesmas peças do quebra-cabeça. Vinha, trabalhadores nessa vinha, e um pai de família que chama pessoas para estarem colhendo os frutos. E você juntando essas 3 parábolas e levando elas para os profetas, a revelação que vai dar é tremenda. E é isso que eu procuro fazer nessa série de estudos, e nesse vídeo a gente vai trabalhar assim, beleza? Esse estudo da parábola dos trabalhadores da vinha vai ser dividido em 2 partes. Essa é a primeira parte, onde eu vou falar da parábola de Mateus capítulo 20, e no próximo vídeo a gente vai estar trabalhando na parábola dos 2 filhos e dos lavradores maus, que está em Mateus capítulo 21. Então, o que Jesus fala com essa parábola aqui dos trabalhadores da vinha é muito profundo. É mais uma parábola que está falando, sobre o reino dos céus. Jesus já começa ela falando assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que foi contratar trabalhadores para sua vinha. Então, é mais uma parábola que fala a respeito do reino dos céus. E você pode olhar ela em um quadro onde você vai ter mais parábolas que falam a respeito do reino. Falam a respeito de salvação, de galardão, de eleição, de predestinação. Porque a parábola dos trabalhadores da vinha está conectada a isso. Está atrelada com essas outras parábolas de Jesus. Então, vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 20, verso 1 ao 16, que vai dizer assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo?
Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como vocês podem ver, eu estou frisando essas palavras, essas frases aqui de Jesus, porque elas são frases que vão nos conectar com outras parábolas e que, como vocês podem ver aqui, a parábola é curta, mas ela é tremenda, ela é profunda. Esse último versículo 16 deixa a parábola profunda. Só que antes da gente meditar nele, vamos voltar aqui e ver qual que é o tema central dessa parábola. Então, qual que é o tema central dessa parábola? O tema central não é galardão. Eu sei que aqui os trabalhadores estão recebendo o denário como recompensa pelo trabalho deles, só que a parábola, a aplicação que Jesus faz para ela, não está falando a respeito de galardão. Por quê? Como vocês podem ver, todos, tanto os que trabalharam mais como os que trabalharam menos, eles estão recebendo o mesmo denário. E no reino dos céus, na prática, não se faz isso. Cada um vai receber o galardão segundo as suas obras. Então, a gente entende que para não ter uma contradição, essa parábola não fala de galardão, e sim de glorificação dos corpos. Por quê? Porque tanto os que trabalharam mais como os que trabalharam menos, eles são dignos de receber a glorificação dos corpos. Porque eles trabalharam, eles se esforçaram. Não importa se esforçou mais ou se esforçou menos. O galardão deles pode ser diferente, mas são dignos de receber a glorificação dos corpos. Por isso que o denário aqui fala de glorificação, fala de salvação para ser um rei e sacerdote. A gente já tem duas parábolas de Jesus preciosíssimas para falar de galardão, que é a parábola das minas e a parábola dos talentos. E, inclusive, você pode até colocar essas parábolas aí em um quadro onde você visualiza aí pelo menos 4 parábolas. Primeiro, a parábola dos talentos. Segundo, a parábola das minas. Em terceiro lugar, a parábola dos trabalhadores da vinha. E em quarto lugar, a parábola do administrador infiel. Então, a parábola dos talentos e das minas, das 10 minas, são 2 parábolas para falar de galardão. Cada um está recebendo o galardão segundo aquilo que ele multiplicou, segundo aquilo que ele fez. Agora, a parábola dos trabalhadores da vinha não fala de galardão, porque nem todos vão receber o mesmo galardão. Ela fala de glorificação dos corpos, de salvação para ser um rei sacerdote. E a parábola do administrador infiel, ela fala dos servos de Deus, dos mordomos de Deus que perdem a sua mordomia, mas são recebidos em tabernáculos eternos. Então essas 4 parábolas aí vão nos ajudar a entender a verdadeira hierarquia no reino dos céus, a verdadeira eleição e predestinação
do reino dos céus. E que essa eleição e predestinação não é por um decreto de um Deus, aspas, soberano, que tem que determinar tudo para a vontade dele acontecer. Então ele tem que determinar tudo, até mesmo as obras que os homens vão fazer, ele tem que determinar. Não é essa a verdadeira eleição e predestinação bíblica. A verdadeira eleição e predestinação bíblica é segundo as obras. Deus antevê as obras da pessoa e por isso ele a elege, por isso ele, antevendo o seu coração, a coloca em determinado cargo. É assim que Deus fez. Desde o Antigo Testamento ele já fez isso. Até o Novo Testamento a gente vê exemplos disso nas cartas de Paulo, na carta de Tiago a gente vê eles falando que é segundo a presciência de Deus. O apóstolo Pedro falou que é segundo a presciência de Deus. Então essa é a verdadeira eleição e predestinação. E as parábolas de Jesus que vão estar nos ajudando a entender isso. Por isso que é muito importante você visualizar esse quadro aí de 4 parábolas. Porque em todas elas você está vendo ali os mordomos do Senhor, os servos, os administradores do Senhor. Ok. Então aqui a gente já viu o que significa o denário. O denário é para falar da glorificação dos corpos. Tanto os que trabalharam mais como os que trabalharam menos são dignos de receber a glorificação dos corpos. Tanto os que trabalharam o dia todo como os que trabalharam na última hora. Frase-chave também, palavra-chave. A hora 1/10, a última hora. Isso é chave para a gente entender a parábola de Jesus. Por que os trabalhadores da última hora? O que é última hora? A última hora é a hora 1/10. A hora 1/10 é a hora 11, às 11 horas. Só que não é às 11 horas da noite nem às 11 horas da manhã. Você tem que entender como que era o calendário, os horários antigamente. Não era como hoje. Por exemplo, agora é 11 horas da manhã. Antigamente não se falava 11 horas da manhã. Agora, a hora que eu estou gravando, é a 5ª hora do dia. Então, cada trabalhador aqui foi chamado, quer dizer, cada grupo de trabalhador aqui foi chamado em um horário do dia. Tem os que foram chamados lá na hora primeira, às 6 horas da manhã, né, de madrugada, no caso, ali às 6 horas da manhã, primeira hora. Tem os que foram chamados às 9 horas da manhã, a hora terceira. Tem os que foram chamados a hora sexta e nona, que é entre meio-dia e 3 horas da tarde. E tem os que foram chamados na hora 1/10, que é às 5 horas da tarde. Ou seja, o dia já está para acabar. O dia acaba às 6 horas da tarde. Na hora do 10º acabou o dia. Então esses trabalhadores aí, eles só têm 1 hora para trabalhar. O que te faz lembrar 1 hora? Última hora. São expressões usadas no Novo Testamento para falar da última metade da semana, que são 3 anos e meio. Quer ver? 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, olhe, então a última hora é quando? É a hora que vai se manifestar o anticristo. Última hora é a hora que se manifesta o anticristo. É o tempo que se manifesta o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui você pode tanto interpretar que João está tendo uma visão profética, falando que é a última hora, mas falando assim como Paulo falou nas suas cartas, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, mas tendo uma visão de fé, não que Deus já nos fez assentar já nos lugares celestiais, mas como a gente tem fé, certeza que isso vai acontecer, por isso que fala, né? Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, porque na presciência de Deus, Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais.
Então João também poderia estar falando, já é a última hora nesse sentido. Ou você também pode interpretar que aqui João pensava que no tempo dele já era a última hora, e daí por isso que veio o Apocalipse, para revelar para ele que é a linha do tempo. A besta que você viu era e não é, ou seja, não é a última hora no tempo de João, mas ela ainda há de se manifestar. Você pode então pensar que ou era uma fala profética de João, ou foi um erro que João cometeu e depois Jesus consertou lá no Apocalipse. Mas independente disso, sabemos que a última hora é o tempo em que o anticristo vai se manifestar. E quando que o anticristo vai se manifestar? Quando 10 reis estiverem unidos e entregarem o seu poder. E daí quando os 10 reis estiverem unidos, eles se levantam no meio e esses 10 reis entregam o seu poder à besta e ela vai governar por 3 anos e meio. Esses 10 reis vão ter poder com a besta por 3 anos e meio. Quer ver? Apocalipse 17, verso 11. A besta que era e não é, tá vendo? Já é uma dica que Deus deu para João. A besta não é. Ela não é no tempo dele. Também é ele o 8º rei. O 8º rei a gente sabe que é o chifre pequeno. E procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Olha que palavra-chave, que 1 hora que é essa? É a última hora. É o fim da tarde. E quando acabar essa última hora, ao cair da tarde, haverá luz. Cristo se manifesta. Olha que tremendo isso. Isso está lá no profeta Zacarias. Ao cair da tarde, haverá luz. Quando que é ao cair da tarde? É na hora 1/10, é na última hora. E daí quando acabar essa última hora aqui, daí vai vir, né, os santos serão glorificados, terão seus corpos transformados e serão incorruptíveis. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, nós seremos glorificados, seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. É esse o denário. E muitos dos que vão estar ali glorificados, incorruptíveis, imortais, são os que trabalharam na última hora, são os que trabalharam nos últimos 3 anos e meio. Porque, está vendo? O Senhor chamou esses servos. Olha, vamos lá, vamos voltar lá para o texto. Verso 6. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. Ou seja, é perto ali da hora 1/10. É perto dos últimos 3 anos e meio. E qual que é o tempo mais próximo dos últimos 3 anos e meio, onde Deus vai estar chamando pessoas, chamando os povos para um grande arrependimento? É através da pregação das 2 testemunhas. A pregação das 2 testemunhas vai ser o último toque de trombeta. É o último toque ali para as pessoas fazerem parte do corpo de Cristo. Passou desse primeiro período de 3 anos e meio, aí já entra a última hora. Os que foram chamados agora vão começar o seu trabalho, seja lá no deserto, seja dando a vida pelo Senhor lá em Jerusalém, seja entre as nações, né, anunciando o evangelho entre as nações. Enfim, vão estar exercendo um papel ali de reis e sacerdotes na última hora, nos últimos 3 anos e meio. E esses também são dignos de serem glorificados. Por favor, não se engane, o selamento dos santos não fecha no início da última semana. Porque as 2 testemunhas vão ir lá pregar em Jerusalém para fazer o quê? Apenas para falar para eles não aceitar a besta porque eles vão restar? Não. Elas vão lá chamar os povos para o arrependimento e para fazer parte do sacerdócio de Melquisedeque. Lá é o último chamamento, o último toque de trombeta. Tanto é que trombetas é para juntar o povo para o dia da expiação.
Então as testemunhas vão estar tocando trombetas para chamar mais pessoas para vir e fazer parte desse sacerdócio aí. E terem o quê? Terem seus pecados expiados, a transgressão ser cessada neles, justiça eterna para os santos do Altíssimo. O ancião de dias vai vir e vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. As visões e as profecias dos profetas vão ser seladas. O santo dos santos vai ser ungido. Então é esse o propósito do toque de trombeta, chamar os povos para isso. Então as testemunhas vão estar lá em Jerusalém fazendo sinais, pregando o evangelho para chamar pessoas para esse sacerdócio. E vai ter muitos que vão vir, vão ouvir, vão atender, vão receber com o coração e vão dar frutos. Vão estar colhendo os frutos para entregar as primícias para Deus. E esses daí são dignos de receber o mesmo denário, a mesma glorificação do corpus do que as outras pessoas que trabalharam antes. Que, por exemplo, que estão trabalhando hoje. Os que trabalharão lá na última semana, os que vão ser chamados lá na última semana, são dignos de serem glorificados também. Mas tem gente que reclama, que hoje fala que não pode. E a gente vê até uma alusão disso na parábola. Olha, pessoas reclamando, dizendo que não pode, elas têm que receber mais. Verso 11. Quando os trabalhadores da hora que trabalharam, que foram chamados lá de madrugada, chegaram, falaram não, esses últimos aí trabalharam apenas 1 hora. Contudo, tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Não, eu tenho que receber mais. Não, ele não pode ser glorificado. Não, ele não pode ser um rei sacerdote, ué. O selamento já fechou, a porta da graça já fechou. Quem disse que já fechou? É essa a resposta que o Senhor dará. Quem disse que já fechou o selamento? Quem disse? Eu enviei minhas testemunhas para chamar mais pessoas, para fazer parte do mesmo corpo de Cristo onde você está, para serem esposa do Cordeiro também. E aí? Você vai questionar Deus? Você vai reclamar com Deus disso? Vai falar para Deus assim o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir? Você vai ter que ensinar ele como ele tem que agir? Quem és tu, homem, para questionares a Deus? Deus não pode fazer o que quer com o que é dele? Ele não pode glorificar os últimos trabalhadores da última hora, terem seu corpo transformado e talvez mais brilho do que você? Se forem dignos, se forem achados dignos disso, porque é o que a parábola está mostrando também. Muitos últimos, olha só, muitos últimos serão primeiros. Só nisso daqui tem uma grande conexão. Muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Então, últimos e primeiros. Quem que são os últimos? Os que trabalharam na última hora. E quem que são os primeiros? Os que trabalharam lá desde madrugada. Muitos dos que trabalharam na última hora vão ter mais brilho, mais glória do que os que foram chamados primeiros. Sabe por quê? Porque talvez eles em pouco tempo se esforçaram mais, fizeram mais, não relaxaram na caminhada, correram para alcançar uma coroa incorruptível, correram mais, se esforçaram mais. Por isso, eles podem receber um cargo maior, podem receber mais brilho do que os que trabalharam durante mais tempo, porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E Paulo diz que na ressurreição vai ter diferença de glória, assim como a diferença de luz de estrelas para estrelas. E Jesus diz que nós resplandeceremos como as estrelas do céu. Então tem a estrela que é mais forte, né? Aquela lá que fica pertinho da lua, ela é a mais forte que tem. E você tem as outras, umas bem fraquinhas, outras um pouco mais fortes. E é assim que vai ser entre os glorificados. Vai ter pessoas que vão resplandecer mais, vai ter pessoas que vão resplandecer menos. E muitos dos que vão resplandecer menos podem ser os que foram chamados primeiro. E muitos dos que vão resplandecer mais podem ser os que foram chamados por último. É profundo isso. É muito profundo.
Muitos dos que foram chamados por último podem passar na frente dos que foram chamados primeiros. Jesus fala disso. Os publicanos, as meretrizes, passavam na frente dos fariseus, porque se arrependeram com a pregação de João Batista. Os publicanos e pecadores e meretrizes que se arrependeram com a pregação de João Batista vão passar na frente dos fariseus, que estavam lá, liam a palavra, sabiam salteado de cor, de trás para frente, de frente para trás, e estavam lá todo sábado na sinagoga, lá orando com véu na cabeça, filactérios largos, com uma caixinha com a lei do Senhor no meio da testa. Estavam lá, mas vão ser últimos. Aqueles lá vão até perder a sua salvação. Alguns podem não perder, alguns podem até ser absolvidos. Por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia. Aqueles lá não vão ser reis sacerdotes, porque João diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, mas também não vão ser condenados. Por isso, eles podem ser absolvidos lá no trono branco. É profundo. Então, está vendo? Muitos primeiros serão últimos. Muitos últimos serão primeiros. Os publicanos, como eu já disse, os publicanos vão passar na frente dos fariseus. Mateus era um mero publicano, um pecador odiado por toda a comunidade. Quem que vai ser Mateus? Vai estar lá sentado em um dos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, julgando toda a comunidade, a sua própria comunidade lá, que rejeitaram a ele. Vão estar julgando as 12 tribos de Israel. É profundo, muito profundo isso. E por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso daqui já vai te levar para outra parábola de Jesus, que está em Mateus 22, a parábola das bodas. Um rei preparou as bodas para seu filho. E daí, quando tudo estava pronto, ele chamou os seus convidados, né? Ali. Mandou os seus servos para dizer: tudo já está pronto, agora venham. Mas esses convidados rejeitaram, se negaram e até mataram os servos do seu senhor. E o senhor foi lá e chamou, mandou os seus servos lá e chamar outros convidados. E daí falou: vão agora e peguem, achem tudo, todos os que conseguirem encontrar, tragam aqui e force-os a entrar. E daí, lá teve um cara que não estava com a veste nupcial. E o senhor falou: amigo, como que você entrou aqui nas bodas sem a veste de casamento, sem a veste nupcial? Então o senhor mandou: amarrem as suas mãos e os seus pés e lancem-no fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, essa frase também se aplica para essa parábola. Muitos foram chamados para as bodas, mas poucos são escolhidos. E como é que ela se aplica na parábola dos trabalhadores da vinha? Muitos são chamados para trabalharem na vinha, mas poucos são escolhidos. Muitos desses podem perder a sua coroa de rei e sacerdote, né? Podem perder a sua eleição. Outros podem apenas ter um brilho, podem ser mais rebaixadas ali, podem ter um brilho menor. Essas são as que dizem lá, né? Ah, Senhor, não, elas não são dignas de receberem o mesmo denário. Não pode isso, não pode, porque eu tenho que receber mais, porque eu trabalhei mais. Ou seja, elas estão lá sentadas elas vão lá na festa. Olha só como que vai se unir. Uma parábola une duas. A parábola na verdade, aquilo lá não é uma parábola, né? É um ensino de Jesus. Quando for chamado para uma festa, sente lá atrás, para quando o Senhor chegar a falar: venha mais para frente.
Caso contrário, você sentando lá na frente, o Senhor vai falar: aqui, esse lugar já está preparado para outro. Saia daqui e vá mais para trás. Daí você, com vergonha, vai ter que tomar o lugar lá de trás. Ou seja, esses primeiros aqui, eles estão se sentando lá na frente. Não, eu tenho que receber mais. Eu sou digno daqui. Estou bem aqui na frente. Eu trabalhei o dia inteiro, então eu tenho que ficar aqui. O Senhor vai falar: amigo, pode se sentar mais para trás? Aqui já tem outro mais digno do que tu. Porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Agora, esse que foi chamado aí, esse... É difícil mesmo, né? Esse cara que recebeu, que foi chamado para trabalhar na vinha, ele pode não ser escolhido. Sabia? Ele, além de ser o último, ele pode não ser escolhido para ser um rei sacerdote. Vai depender tudo das obras da pessoa. Porque é o que o texto está falando. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Teve aqueles lá que foram chamados, olha só, na parábola das bodas. Teve os que foram chamados, mas não foram escolhidos, e o Senhor foi lá e queimou a cidade deles. Teve os que foram chamados e entraram para as bodas. E teve os que foram chamados e tiveram seus pés, suas mãos amarrados e lançados nas trevas. Só que a parábola aí não está dizendo tudo. Por isso que precisa lá da parábola do administrador infiel. Tem os que foram chamados, que é o mordomo infiel ali. Ele era mordomo do Senhor, o Senhor colocou para ser mordomo. Mas ele não continuou nessa mordomia, ele foi desapossado. Porém, ele vai ser salvo e vai ser recebido nos tabernáculos eternos. Está vendo como que uma parábola depende da outra? Todas as parábolas de Jesus estão entrelaçadas, assim, unidas uma à outra, porque você precisa delas para formar o quadro. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Parábola das bodas. E muitos primeiros serão últimos. Está lá em Lucas 12. Jesus falando: cuidem e entrem pela porta estreita, para vocês não ficarem de fora e começarem a bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos. Aí já faz uma conexão com a parábola das 10 virgens. Olha como que é tremendo isso. Todas as parábolas vão se conectando, para que vocês não comecem a bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos. E ele abrir a porta e falar: eu não vos conheço, não sei de onde vós sois. E daí vocês falarem: Senhor, mas nós estávamos comendo e bebendo na sua presença, né? Lá em Mateus vai falar: nós profetizamos em teu nome, fizemos muitos milagres. E então o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, afastem-se de mim. E esses vão ser lançados nas trevas. Vão ver muitos chegando e se assentando na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Não é uma regra. É muitos primeiros que serão últimos. Não é todos os primeiros que serão últimos. Muitos primeiros serão primeiros e muitos últimos serão últimos. Tanto é que Jesus fala isso ali em Mateus 19, olha. Pedro pergunta para Jesus: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do filho, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos. Está vendo o que eu disse ali antes? Para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Ou seja, não é uma regra geral. Todos os primeiros serão últimos e todos os últimos serão primeiros. Há muitos primeiros que serão últimos. Entendeu? Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Muitos são chamados para trabalhar na vinha, mas nem todos vão fazer obras dignas de receberem um denário, obras dignas de receberem a sua coroa. Muitos vão ser chamados, mas no meio do caminho vão abandonar isso. Isso não significa que elas vão ser condenadas. Vai depender tudo das obras, ou seja, tudo depende das obras. O julgamento vai ser pelas obras. Tanto é que lá no céu tem um livro sendo escrito de todas as obras que eu faço, todas as obras que você faz, todas as obras que qualquer pessoa na terra faz, está sendo escrita no livro. Tem um livro, lá no céu está sendo escrito tudo isso. No dia do julgamento, todos esses livros vão ser abertos e vai julgar cada pessoa. Tem um livro para você, tem um livro para mim, tem um livro para cada pessoa tem um livro. Um livro onde está relatada as obras. E é pelas obras que está escrita no livro que vai se decidir quem vai ser salvo ou quem não vai. Não é por quem foi eleito e deixou de ser eleito tem que ser condenado. Não é. É pelas obras. Tudo é pelas obras. Tudo depende das obras. E é pelas obras que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. É pelas obras que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos os que são chamados vão corresponder. Mas alguns vão. E esses aí que vão ter a sua coroa, vão entrar para as bodas, vão ter as vestes nupciais, que é as obras de justiça dos santos. Então, está vendo? As parábolas de Jesus são muito profundas. Você conectar tudo isso, meu Deus, é muito profundo isso. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou estar continuando esse assunto aí da parábola dos trabalhadores da vinha, só que agora vai ser a parábola dos lavradores maus, que se encontra lá em Mateus capítulo 21. Onde vai ter os lavradores e vai ter lá a parábola também dos dois filhos. Que o Senhor chama um para trabalhar na sua vinha e ele chama o outro também para trabalhar na sua vinha. Um diz, Senhor, não quero, mas depois arrependendo você vai. E outro diz, Senhor, eu quero, eu vou, mas não vai. Daí eu vou estar explicando essa parábola e a parábola dos lavradores maus no próximo vídeo, beleza? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Peço que compartilhe também esse vídeo para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite.